Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer. Meu irmão, não fique aí parado, olhando para o lado, com esse jeito de quem não sabe o que quer. Vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho. Ande logo, vá arranjar o que fazer. Vá, ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos pra vencer. A todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um Rondônia Espírita, este programa semanal que é realizado com a colaboração das casas adesas ao movimento espírita organizado do estado de Rondônia, conta com a colaboração de amigos queridíssimos de todo o nosso país, e assim a gente dá boas-vindas ao nosso irmão Max Lânio, trabalhador espírita da Federação Espírita Brasileira. Bom dia, Max. Bom dia, André, bom dia, Naira, bom dia, amigas e amigos, sejamos todos muito bem-vindos a mais essa oportunidade de estudar, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, né, André? Com certeza, estudo é muito importante, a gente não para de aprender nunca. Bom dia, Naira. Também os nosso bem-vindo, bom dia, né, nossas boas-vindas a toda a nossa equipe que trabalha nos bastidores, todas as áreas da federação, representados hoje pela Daliane. Sejam todos abraçados por nós. Hoje o Max vai fazer as reflexões sobre a remuneração espiritual e nós vamos acompanhar todo esse pensamento, esse desenvolvimento do que ele proporcionará para nós nesta manhã. Vamos nos harmonizar, vamos agradecer as retransmissões que são feitas pelos canais parceiros, mas, sobretudo, vamos nos harmonizar com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos sentir a presença do Mestre Jesus ao nosso lar, ao nosso lado, nos envolvendo com seu amor. Vamos pensar no seu evangelho e todas as lições que o Mestre nos deixou. A espiritualidade que age no coração e na vida de cada um de nós, que eles possam trazer a paz que a gente espera, o esclarecimento que a gente busca, o amor que a gente ainda
precisa desenvolver cada um de nós. Pedimos muita sabedoria, muita inspiração e que seja feito em nossas vidas o propósito que Deus planejou para cada um de nós. Nos envolva nessa manhã, que nós possamos sentir a presença do Mestre amoroso nos acompanhando neste processo evolutivo. E ficamos gratos por tudo que tem nos proporcionado, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Meu amigo Max, a palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado, André. Vamos então tratar deste assunto. É interessante porque o termo remuneração espiritual não é um termo muito comum em nosso dia a dia, né? Nós estamos pensando sempre, quando pensamos aqui da Terra, como a remuneração que nós normalmente fazemos jus ao trabalho que nós exerçamos, né? Mas Emmanuel, curiosamente, nos trouxe esse título em um artigo que ele nos ofereceu algum tempo atrás, que surgiu lá em 1973, mais precisamente em março de 1973, na revista Reformador. Também depois apareceu esse mesmo artigo em um livro chamado, o livro que nós vamos usar também, que é o Perante Jesus. E esse Perante Jesus também é um livro que está disponível a todo mundo para adquirir. Eu acho interessante nós prestarmos atenção, porque o dia que eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, gente, é muito, muito importante que isso seja conhecido por mais pessoas. Que o Emmanuel colocou isso de uma maneira tão brilhante e tão, assim, auspiciosa, que transcende o entendimento terreno comum, que a gente não pode deixar de saber do que ele falou. Então, o que eu fiz aqui hoje, gente, e peço a permissão de vocês, é trazer esse estudo de Emmanuel para a gente poder trocar um pouquinho de ideias aqui sobre a grandiosidade de se trabalhar para Jesus, não apenas com vistas à remuneração do sustento da carne, mas, sobretudo, para a paz do Espírito. E Emmanuel vai se utilizar de uma passagem que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 6 da sua segunda carta. E ele, quando mandou essa carta a Timóteo, vamos lembrar que Timóteo, quando Paulo o conheceu em Derbe, era um garoto de 16 anos e que prontamente se identificou com o evangelho que Paulo levava às terras novas, às terras dos gentios. E esse menino passou a ser um profundo amigo de Paulo e foi orientado por ele durante muito tempo. E aqui, nessa orientação específica que Paulo fez a ele e aos correligionários da cidade onde ele habitava, Paulo vai estimular a que a pessoa, qualquer que seja, sobretudo Timóteo, tenha o trabalho como a meta de vida. E ele usa uma expressão interessante que ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha que interessante. Ele está dizendo que quando você trabalha, você é o primeiro beneficiário do seu próprio trabalho, do fruto do seu trabalho. Então ele usou aqui uma analogia com um lavrador, né, um pomicultor, que obviamente vai produzir e ele terá o direito de se beneficiar dos frutos que ele produziu com o seu trabalho. Então é importante a gente observar que essa passagem de Paulo é muito profunda e Emmanuel vai extrair dela elementos bastante interessantes para nossas referências. Lá nessa passagem, ele vai dizer assim que além do trabalho financeiro, amoedado, aquele que a gente recebe dinheiro, o trabalho, Emmanuel está dizendo, gente, se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual. Como assim, Max? Então eu trabalho para ganhar dinheiro para sustentar minha família, por exemplo, e ao mesmo tempo eu ganho uma remuneração espiritual? Que remuneração espiritual é essa? Então, Emmanuel vai estabelecer aqui alguns pontos que vão dar consequência a essa remuneração espiritual quando observados esses pontos. E ele diz que
Alguns itens poderíamos salientar aqui, que ele coloca em números, mas nós tomamos aqui alguns poucos, para que a gente perceba o que é a repercussão, a consequência de um trabalho. Primeira coisa que ele diz, quando você trabalha, seja qual for o tipo de trabalho que você faça, você necessariamente acende a luz da experiência. Gente, os Espíritos nos disseram que trabalho é qualquer atividade útil no bem. Nós temos direito ao repouso, mas temos também a necessidade do trabalho. São duas leis que, se nós formos buscar lá no livro que nós conhecemos como primário, o primeiro que nós temos que travar a contar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, que é a parte que trata das leis morais, Allan Kardec vai examinar a lei do trabalho e a lei de repouso. E lá eles vão dizer textualmente que trabalho é qualquer atividade útil. Então, se eu estiver pensando em coisas, em elaborando projetos em minha mente, eu estou trabalhando. Mas eu posso trabalhar para o bem, mas posso trabalhar para o mal. Eu posso elaborar projetos de assistência, como posso elaborar projetos de locupletar-me em relação aos outros. Tudo são escolhas, mas serão sempre atividades que se produzirá algum fruto, seja um fruto doce, seja um fruto amargo. Porém, em qualquer que seja a atividade, você está adquirindo experiência, mesmo quando, olha como é que são sutis os movimentos do nosso processo da lei de progresso. Mesmo quando são atividades que não conduzem para o bem, elas vão trazer uma experiência para aquela pessoa que se entregou àquele movimento que ainda não é o movimento que deveria se entregar, e que vai lhe servir de experiência de como não fazer, ou experiência que ele vai servir para quando ele acordar para fazer o que é do bem. Só para a gente ter uma ideia disso, nós temos vários casos na literatura espírita e também na literatura do Evangelho, que o Espiritismo proporcionou o conhecimento das sequências das reencarnações, que a gente percebe que há pessoas que trabalharam contra Jesus e que depois que caíram em si, tomaram consciência da realidade da vida do Espírito, da obra do Senhor, eles passaram a trabalhar no sentido oposto. No sentido oposto. Ou seja, toda a experiência que ele usou para o mal, agora está servindo para usar para o bem. Então, mesmo nas condições em que a criatura se utiliza dessa sua atividade, no trabalho mental, no trabalho braçal, seja qual for o tipo, ele está adquirindo experiência. Então, nunca se perde a experiência. É o que se chama de aquisições do espírito. Nós vamos carregar isso conosco de encarnação a encarnação, isso vai se tornando maior e maior, e nós vamos dilatando esse psiquismo com as nossas experiências obtidas. Então, pensa que como nós temos oportunidade de fazer novos trabalhos, nós temos também a oportunidade de adquirir novas experiências. Alguém que faça muito bem feito um trabalho, por exemplo, uma pessoa que se dedica à música, vamos imaginar que ele seja alguém que se dedica ao violão, e dedilha o violão inicialmente com muita dificuldade, mas vai exercitando porque a repetição, o treinamento insistente, persistente, vai fazendo com que ele vá adquirindo habilidades. Habilidades que vão se internalizando nele e vão começando a fazer parte dele próprio, de modo que daqui um pouco, depois de muitos esforços continuados, talvez não numa só encarnação, ele consiga fazer o ato de usar um violão para produzir sons harmônicos de maneira espontânea. Então, essa experiência que ele adquiriu, esse conhecimento superior, lhe pertence a partir de agora. Ninguém jamais tira dele. É inalienável. É uma aquisição desse espírito que ele leva consigo para onde ele for e ele traz consigo quando ele volta numa nova encarnação. Então, você pega uma pessoa que chega aqui no mundo, encarnou novamente um menino, é a primeira vez que trava contato com um violão, ele, quando começa a tocar, já tem uma facilidade impressionante, mesmo pequenininho, para já dedilhar aquelas cordas que não é o comum para a maior parte das pessoas. Por que essa facilidade? Por que essa vocação natural? Porque ele adquiriu experiências anteriores. É claro que nós trouxemos aqui o exemplo de uma experiência. Todas as experiências nós precisamos fazer.
Os Espíritos disseram que nós só nos tornaremos sábios quando fizermos todo o conhecimento ser abarcado em nós. Por isso nós precisaremos experimentar tudo, precisamos passar por todas as experiências. Jamais um trabalho é desprezível. Toda experiência, por mais simples que pareça sê-la, é uma experiência que não se perde. Por isso Emmanuel diz, o ato de trabalhar acende na criatura a experiência. Portanto, ser ocioso, agora há pouco a música de entrada disse disso, o irmão que estava olhando sem saber o que fazer, nós estamos falando aqui exatamente disso, nós vamos ter determinação para o que fazer, e para o que fazer na direção do bem. Então, tudo isso vai munindo a criatura de experiências que vão servir para experiências futuras. É como um degrau que vai se sobrepondo ao outro e ela vai crescendo na direção do Senhor da vida. Mas, além da experiência que Emmanuel nos ensina, o trabalho, o convencional, qualquer que seja ele permite que nós conheçamos as dificuldades e os problemas do próximo. Ele nos induz a respeitar os outros. Porque quando a gente percebe que os outros têm dificuldades, com o processo de aprendizado que a vida vai nos dando, nós também já percebemos que nós também já tivemos dificuldades. E aí você lembra lá na questão que Kardec indagou sobre o que é caridade, como entendia Jesus, que exatamente tem um ponto que se chama indulgência para com imperfeições dos outros, que é o segundo tópico. Primeiro é benevolência para com todos, é ter o bem para todo mundo. Mas ter indulgência para com o próximo, que é isso aqui que nós estamos falando, é o momento em que você começa a perceber que você também já foi um aprendiz, que também você precisou de ajuda. E é o momento em que você, ainda que esteja no ápice da sua carreira, querendo fazer todas as conquistas, você não vai deixar de esquecer que aquele irmão que hoje está na posição de aprendiz foi você. E lá atrás, alguém te ajudou. E você também irá respeitar e ajudar as dificuldades do seu irmão de caminhada. Então veja que na convivência, no trabalho, você tem a oportunidade de exercer um mandamento maior. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor começa primeiro com respeito. E Emmanuel está nos dizendo aqui que conhecendo as dificuldades e problemas do outro, nós estamos aprendendo primeiro a respeitar, segundo a ajudar e terceiro a amar definitivamente. Então, todos os momentos que nós temos de contato uns com os outros, nós temos o processo do nosso autocrescimento quando nós nos dispomos a auxiliar naquilo que nós já temos condição de doar. Mas também promove a autoeducação. Por exemplo, ler uma obra de escola, uma obra elevada, de autores que são consagrados pela qualidade da sua literatura, você vai desenvolver uma autoeducação, porque ler uma obra dessa é um trabalho intelectual importantíssimo que nós precisamos fazer. E quando você faz uma leitura de uma obra dessa, que você vê muitas oportunidades de aprendizado, você vai silenciosamente, sem envolver ninguém, você vai introjetar conhecimentos novos em você e vai trazer para você uma autoeducação que você não teria se não experimentasse esses contatos, sejam com um livro, sejam com pessoas sábias, com pessoas que nos ensinam, sejam com atividades que nos esmeram o caráter, não importa. Qualquer que seja o contato que nós travemos com o trabalho, ele será uma oportunidade de nos autoeducarmos, de perceber as nossas limitações, de perceber os nossos potenciais e de trabalhar para crescer os potenciais e diminuir as limitações. É esse o ponto que Emmanuel diz e chama como remuneração espiritual respectiva. Você não está recebendo dinheiro por isso, você está recebendo aquisições espirituais. Daí porque remuneração espiritual. A remuneração quer dizer, você está adquirindo um ganho, um bem, só que esse bem não é monetário. Esse bem é um bem espiritual. Além disso, o trabalho... Emmanuel vai citar várias coisas. Eu estou trazendo alguns aqui só para a gente poder começar a perceber como é grandioso trabalhar. Como é feliz aquele que tem uma atividade. Como é feliz aquele que levanta de manhã e sabe o que vai fazer, que tem produtos para entregar ao mundo. Como é feliz aquele que preenche o seu tempo no serviço edificante, seja ele remunerado financeiramente ou não.
O importante é que a criatura não tem tempo de espaço para qualquer outra atividade banal e entrega essas atividades que são essenciais. Porque nesse momento do trabalho também, nós vamos desenvolver uma das coisas mais importantes que nós vamos aprender a dominar, que é o valor e a noção do tempo. Certa vez, gente, uma repórter, era uma menina nova, foi entrevistar Chico Xavier e perguntou para ele, assim, de uma forma um pouco incisiva: Chico, você tem trabalhado tantos anos no bem, mas se você fosse desencarnar hoje, qual seria o seu maior arrependimento? O Chico virou para ela, eu estou rindo porque a resposta dele me constrangeu. Ele disse para ela assim: minha filha, a minha maior preocupação é o tempo desperdiçado. Aí eu fiquei pensando assim, gente, o Chico trabalha 24 horas por dia, porque nas 3 horas que ele estava dormindo, 3, 4 horas, as outras horas ele está psicografando, as outras horas ele está na fazenda modelo, enfim, ele estava trabalhando o tempo todo, visitando famílias, fazendo atividade que nós todos conhecemos. Nas 3 horas que ele estava dormindo, ele estava trabalhando no mundo espiritual. Então, como é que o Chico pode dizer que tem medo do tempo desperdiçado? Ora, se a gente percebe na resposta dele um processo de educação para nós, é para nos darmos conta de que esse tesouro chamado tempo é dado igual para cada um de nós pelo Pai Celestial. A todos nós as 24 horas são idênticas. A cada minuto nós temos as mesmas oportunidades. Mas o Pai entrega o terreno, entrega a possibilidade do trabalho, mas exige que o filho faça a atividade de arar o terreno para que o fruto venha à tona. E aqui, quando você, eu, qualquer um de nós, desperdiça o tempo com ociosidade, com coisas vãs, com coisas fúteis, que não agregam valor ao espírito, que não engrandece a alma, nós estamos criando condições para mais tarde nos arrependermos. Porque nós lembraremos daquelas horas que foram perdidas e que só Deus saberá quando nos devolverá outra oportunidade. Sempre o desperdício das horas tem consequências futuras, nós não podemos esquecer disso. Então, muito cuidado com o tempo que Deus te concedeu. Cada minuto é um precioso momento de bem e bondade que Ele nos entrega. Mas existem mais alguns itens, eu ainda vou trazer mais 2. Tem mais, eu estou trazendo só alguns aqui, estimulando as amigas e os amigos depois ir lá no livro Perante Jesus, no capítulo que trata da remuneração espiritual, para ler esse artigo por completo. Emmanuel diz assim: o trabalho sempre tem uma consequência na remuneração espiritual, porque imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Como assim, Max? O que Emmanuel está querendo dizer? Pensa se você, vamos fazer aqui uma experiência, pensa se você nasce num berço de ouro, em que os seus pais, por cultura desse berço, não dizem para você que você não precisa trabalhar, que você vai ser sempre servido, você vai ter sempre criados à sua disposição, você vai ter sempre tudo na sua mão, você não precisa fazer nada. Isso é um estímulo terrivelmente horrível. Por isso eu não queria nascer nesse lugar de modo algum. Porque o trabalho é que engrandece, a ociosidade, ela deprime. Então é importante a gente perceber que nesse momento, a criatura tendo muito dinheiro, muito poder, ela começa a pôr a mente dela para atender os seus necessitados movimentos egóicos. A criatura começa a pensar muito em si, em satisfazer as suas necessidades pessoais que transcendem o convencional. Necessidades como, por exemplo, atender as questões sensoriais, o campo das sensações, as questões materiais, ter tudo com muito esmero, com muito ganho. E tudo isso não satisfaz. Ele começa a perceber que aquilo não supre, porque aquilo não preenche o vazio que nós chamamos de vazio existencial. Ele vai se suprir de coisas materiais, de coisas do campo da sensação, mas vai lhe faltar profundamente o que se chama campo do sentimento. Como ele não consegue trabalhar para o próximo de modo algum, porque foi ali estabelecido como tal,
ele se entrega a esse vazio, a essa ociosidade, e aí ele começa a preencher esse vazio com coisas que não enchem. Jesus disse que da água viva que a oferecesse a nós, quando bebêssemos, não teríamos mais que beber a água de novo. Mas quando a gente bebe a água do mundo, a gente tem que beber de novo, e ela começa a ficar insaciável, e você começa a querer mais e mais, e essa criatura começa a ter pensamentos que vão além da ociosidade, vão para o lado daquilo que se chama perversão. Começa o dinheiro dele poder comprar coisas que ele vai satisfazer prazeres egoísticos, vai tornar-se saturado daquilo, vai querer mais, e esse movimento, se não contido, poderá ter fim trágico, como, por exemplo, perdas nas drogadições, que são meios de satisfazer esse vazio que as pessoas, no processo de fuga, acabam buscando. Ou se deprimem por tanto que tem e nenhum resultado de satisfação íntima lhe proporciona esse tanto que tem. E pode derivar ainda mais gravemente ainda a movimentos de suicídio, de pessoas que se exterminam julgando que a vida não vale a pena. Então, a ociosidade é um risco. Por isso os espíritos nos ensinam, e temos o brocado popular que diz que cabeça vazia é morada daquele negócio que eu não vou falar aqui. Então, nós temos que preencher o nosso íntimo. Sejamos nós portadores de riqueza ou ausente delas, nós temos que preencher-nos com atividades nobres. O nosso tempo tem que ser ocupado. Nós não podemos jogar fora essas preciosidades. Ainda há outros que nós vamos aqui nos abster de comentar e convidamos as amigas a buscarem, os amigos também, para que isso seja um objeto de entendimento do que é remuneração espiritual natural. Toda vez que você trabalha, você consegue tudo isso que nós falamos, além dos campos das relações afetivas. Quantos e quantos casamentos, quantas e quantas amizades se constroem no lugar de trabalho onde estamos, no lugar onde labutamos, porque as relações afetivas, elas são relações que se constroem não para uma encarnação, mas para toda a eternidade. Então, o trabalho é uma bênção. Porém, Emmanuel diz assim, que é o que nós queremos chamar muita atenção aqui, prestemos muita atenção nisso. Quando o trabalho, Emmanuel que está dizendo, quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, preste atenção nessa palavra, prazer de servir. Você ganha o seu dinheiro lá no seu trabalho formal, mas você tem uma enorme satisfação, um prazer enorme de estar ali, independentemente de quanto você ganha, se você recebe em data, não é. Não te abala absolutamente nada disso, porque a sua motivação fundamental é o prazer de servir onde você está. Quando você faz isso, seja com o trabalho remunerado ou não, se você se entrega ao prazer de servir naquele trabalho que executa, Emmanuel diz que surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Então, veja, lá atrás, mesmo que não houvesse prazer de servir, mas o simples trabalho feito com naturalidade já te promove remuneração espiritual consequente. Mas aqui, quando feito com esmero, com uma enorme satisfação íntima, verdadeiramente com prazer de servir, ele diz que surge um ponto mais importante da remuneração espiritual. É um ápice, vamos chamar assim, é um ponto acima do convencional que todos temos, entre aspas, o direito divino. Diz Emmanuel, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios. Então vamos aqui parar um pouquinho aqui para pensar. Como assim, Emmanuel? Você que está querendo dizer? Justiça divina me procura no endereço exato para a execução da sentença que eu mesmo lavrei contra mim? Vamos entender isso aí, porque a gente, quando desce aqui para a carne, a gente tem um fenômeno que se chama esquecimento parcial do passado. Esquecimento não completo, mas você não tem acesso, por exemplo, de forma clara, ao que se chama programação espiritual. Quando você está no mundo espiritual, quando qualquer um de nós aqui está no mundo espiritual, nós vemos o mundo de forma diferente. Nós ansiamos pela felicidade plena que o mundo da Terra não nos pode dar.
mas que o mundo da paz, construído com o trabalho no bem, nos concede. Quando a gente faz isso do lado de lá, a gente anseia por acessar mais rapidamente os páramos celestiais que este movimento de felicidade nos conduz. E aí nós pedimos uma encarnação. E na encarnação a gente pede tarefas difíceis, tarefas que são necessárias para o nosso próprio bem. E se nós carregarmos um processo dolorido chamado culpa, nós temos um entrave para a ascensão espiritual. A culpa, ela bloqueia o processo de ascensão espiritual por um tempo, porque a criatura não consegue viver com o que fez, porque aquilo lhe atormenta a consciência muito forte. De forma tal que ela suplica, não é pede, é suplica por uma encarnação em que ela depure, em que ela tire, em que ela limpe essa sujidade que ela inoculou na própria alma, que se chama culpa. Quando ela faz isso, ela vai entrar para o campo do arrependimento, porque ela vai se dar conta de que a culpa em si é um processo de um círculo fechado que apenas deprime. Mas quando ela se dá conta do próprio participar nesse processo, ou seja, quando ela se dá conta da sua própria responsabilidade naquela consequência que agora lhe advém, ela se torna uma pessoa consciente. E quando consciente, ela então pede, inicialmente, e mais tarde suplica, para que essa culpa seja limpada. Então ela sai da culpa, entra no arrependimento, e a diferença entre um e outro é muito clara. Na culpa você não vê luz no fim do túnel. No arrependimento você sabe que errou, mas sabe que tem como corrigir e consegue ver luz lá na saída da sua própria realidade pessoal. E o que acontece aqui? Ele então vai passar por uma situação semelhante à que ele provocou em si mesmo, que ele fez em outro, por exemplo, tomando um caso aqui que ele tenha feito mal para alguém, ou feito mal para si mesmo, não importa, ele vai ser submetido àquelas mesmas condições que ele fez alguém ou a si mesmo submeter-se, para que ele, passando por aquilo, ele se depure. E isso se chama expiação. Passar pela situação que ele fez outro passar, ou si mesmo passar, faz com que ele passe por um mal-estar, um desconforto, que faz com que ele limpe pouco a pouco. É como se você tivesse uma doença, que você tomou o remédio, e pouco a pouco o processo de recuperação vai acontecendo, vai tendo aquele processo natural, até o momento que, quando a doença se foi por completo, você não precisa mais do remédio, porque você já está isento dela. Da mesma forma é a doença, a enfermidade da alma. Ela passa um tempo sendo purgada por esse corpo, por isso que o corpo físico é uma bênção, porque ele purga como um carvão as sujidades da alma. Ele purga como se fosse um mata-borrão as sujeiras que nós carregamos no nosso psiquismo contaminado por nós mesmos. Então, quando a gente faz isso, a gente entra no processo da expiação, mas no processo da depuração. E se fizermos isso com prazer de servir, preste atenção nisso, olha a diferença. Se fizermos essa atividade aqui na Terra com prazer de servir, mesmo sofrendo os problemas que eu mesmo criei para mim, mas eu faço ainda com toda a minha alegria, com toda a minha satisfação, o meu melhor, quando isso acontece, eu estou reparando o eu que eu lá atrás contaminei, sem necessariamente ficar sofrendo 100% dele em mim. Porque nesse momento eu passo a ter como se fosse uma concessão divina. Porque a lei de justiça, ela caminha junto com a lei de misericórdia. E quando isso acontece, eu tenho uma concessão divina que me fala: o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, o que eu devia em dor, eu vou pagar em amor. Portanto, eu não tenho que sofrer em mim exatamente como eu tinha requisitado para que aquela sujidade espiritual, entre aspas, seja limpa. Então, o que Emmanuel está falando é que nós fizemos isso, nós marcamos para vir à Terra com um processo de limpeza que nós estabelecemos para nós. Mas ele diz assim, quando a gente lavra a sentença contra a gente, que é lá no programa espiritual, no planejamento espiritual, que estamos lá. Quando chegarmos, se formos encontrados
em serviço ao próximo. Olha o que diz Emmanuel, gente. Manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Gente, isso é muito bonito. Se você pegar o livro Ação e Reação, tem um caso do capítulo 16 que se chama Débito Aliviado. Olha o nome que o título do capítulo que o André deu. Débito Aliviado, que é o caso de Adelino, que passava por um processo expiatório severo. E esse Adelino, ele tinha que passar por processo de depuração muito severo. Ele iria ter uma doença que não iria deixá-lo fazer nada. A doença da pele, ele teria uma espécie de fogo selvagem, ou aquele pênfigo, né? A impressão que dá da doença que o André descreve é isso. E ele tem diminuído os impactos dela, ou seja, reduzido os impactos dessa doença, porque quando a justiça divina chegou para afetar, para poder fazer cumprir a sentença que, por lei de causa e efeito, ele lavrou contra si mesmo, ele foi encontrado em trabalho para o próximo. E o que fizeram os benfeitores nesse processo? Intercederam por ele. E intercedendo por ele, ele teve amenizado o problema e ia apenas 1 ou 2 vezes por mês para um tratamento mais específico, que tirava um pouquinho ele do trabalho, mas os outros dias do ano todo, mesmo sofrendo o processo expiatório da depuração natural e necessária, ele não deixava de trabalhar para o próximo. Fazia muito bem para todos. Então, ele teve suspensa aquela determinação da lei de justiça, porque a lei de misericórdia sobrepôs a lei de justiça. Então, você vai encontrar, se você prestar atenção na literatura espírita, e mesmo nos casos do centro espírita que você frequente, você vai encontrar muitas pessoas que já passaram por isso. Então, é muito importante que nós saibamos que não é só o benefício das aquisições espirituais que o trabalho convencional nos concede. É também importante perceber que nós somos, às vezes, suprimidos de um processo dolorido que teríamos que passar porque fizemos o bem e esse processo foi minimizado ou até mesmo eliminado. E se assim procedermos, nós teremos encontrado aquilo que se chama repouso para as nossas almas. Então, nós vamos encontrar isso como sendo benefícios que são ocultos. A gente não enxerga, a gente não se dá conta de que iria passar por aquilo, porque a gente não se lembra. Mas eles são ocultos, porque se não tivéssemos feito o trabalho no bem, estaríamos passando por uma situação muito complicada. Bem, Emmanuel termina o texto dele, e nós aqui trouxemos alguns pequeninos pontos, dizendo assim: reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, gente, olha o que está dizendo. Esse texto que ele trouxe, esse estudo que nós estamos examinando aqui agora, é para a nossa reflexão. Refletir de que trabalhar é para você. Trabalhar e servir para você, para mim, para qualquer pessoa. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer tempo que você estiver, será sempre apoio constante a promover você para uma vida maior. Promove você para uma vida maior e melhor, porque você tem novas aquisições que não se perdem. Promova você para uma vida maior e melhor, porque os débitos que você tinha que ressarcir, eles vão sendo ressarcidos pelo trabalho. O mais elimina o bem, naquela velha linha que nós temos o zero, o negativo e o positivo. Toda vez que você faz o bem, você tem prazer de servir, você anula o mal que você teria que limpar às custas da dor, às custas do movimento do sofrimento. Daí porque Jesus disse, quando a gente está sofrendo, que nós devêssemos procurá-lo. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele diz em seguida, ele diz bem textualmente, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha lei, porque a minha lei é suave. Então, aprendamos isso, tomar a lei dele como a lei que nos roteiriza a vida, que nos endereça na direção de Deus. E ele insiste, dizendo assim, além de você tomar a lei dele, aprendei comigo, que sou humilde
e manso de coração. E aí encontrareis repouso para vossas almas. Não é mais alívio, é repouso. Repouso é paz, completude. Porque o jugo dele, como ele diz, é suave. E o fardo, que é a nossa parte na obra do Senhor e a nossa parte de resgate, é leve. Porque toda vez que você faz a vontade do Pai, que é o jugo dele é que nós nos amemos uns aos outros, como ele próprio veio nos ensinar a amar. Toda vez que fazemos isso, nós estamos tendo um jugo, estamos tendo uma lei, que estamos submetidos a ela, somos submetidos a ela, mas estamos submetidos sem perceber, de tão suave, de tão leve, de tão boa que ela é. Então, por isso, Dona Joana de Anjos tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim: ninguém jamais se arrependeu de fazer o bem. Ninguém jamais se arrependeu de fazer o bem. Mas qualquer um que faça o mal, necessariamente irá ter do que se arrepender. Por isso, eu gostaria de trazer aqui uma frase desse livro Ação e Reação a que nos referimos agora. Agora, essa parte está no capítulo 17. E André Luiz diz assim: a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, são expressões dele, bem genuíno, é imprescindível purgar, depurar, limpar, tirar a nossa condição inferior agravada da culpa. O que eu estou dizendo aqui com o André Luiz para vocês, amigas e amigos? O que ele está nos dizendo? Ele está dizendo que toda vez que você está fazendo um trabalho em que você está sendo remunerado, seja na primeira etapa, aquisições, seja na segunda etapa, está quitando débitos para com a consciência cósmica. Toda vez que você está fazendo isso, o bem não é genuíno ainda. É um bem de devolução. É um bem em que você está devolvendo o que você tirou no segundo caso e você está obtendo o que não é seu. Você não é portador daquela aquisição até fazer a experiência, até viver aquela fase. Então, tudo isso são construções psíquicas que elevam a criatura. Mas quando a criatura não carrega mais na sua alma nenhuma mácula, nenhum desvio para com a lei divina, nenhum momento em que a culpa, por menor que seja, se insinue sobre ele, essa criatura começa a fazer o que se chama bem genuíno. E o que é o bem genuíno? É o bem espontâneo. Não importa onde eu esteja, com quem eu esteja, com como me tratem, não importa. Eu simplesmente, de mim, é como um perfume que se exala. É o bem natural. Eu vou por onde passar, eu vou expelir, eu vou irradiar, eu vou gerar esse perfume que o meu redor não terá como não sentir. A minha presença nesse momento da minha vida, sem nenhuma mácula carregada em mim, é uma presença que emula, que eleva os que comigo transitam a jornada de maneira silenciosa. O perfume da flor não fala, mas qualquer um que tem o olfato ativo assente. E assim é o bem genuíno. Por onde passe a criatura que já faz o bem espontaneamente, ela é notada silenciosamente, anonimamente, mas ela é notada. E a presença dela é um motivo de crescimento para aqueles que transitam consigo na jornada presente. Chico Xavier tem uma amiga aqui da Federação Espírita Brasileira que há muito tempo ela frequentava já a casa de Chico e ela dizia-me, numa das suas experiências, que quando ela chegava próximo de Chico, 50 metros aproximadamente, dizia ela, próximo de Chico, acontecia um fenômeno estranho com ela. Ela simplesmente não conseguia conter o choro convulsivo que vinha de dentro dela. Ela, literalmente, de forma incoercível, vazava dela uma alegria incontida que, paradoxalmente, manifestava-se como um choro de tanta emoção que a presença do Chico a ela causava. Sabe por quê? Porque 50 metros era o alcance da aura do Chico naquele momento para aquela pessoa. Quando ela entrava na abóbada desse guarda-chuva chamado aura de um benfeitor, que a Terra recebeu muito recentemente, ela simplesmente se beneficiava desse perfume do amor
que esse ser expandia para todos os lados por onde estava. Mesmo que eu seja um criminoso, mesmo que eu não tenha valia nenhuma, entrei debaixo desse guarda-chuva, eu estou me beneficiando desse perfume, sem dele ter direito. É isso. Fazer o bem genuíno, que é o que nos compete. Prazer de servir, é o que nós precisamos cuidar, de construir em nós, para sermos também, como dizia Paulo, carta viva do Evangelho. Cartas vivas em que as pessoas leem o Evangelho pelas nossas atitudes, pelo nosso modo silencioso de ser no mundo, pelo nosso peregrinar pelo mundo, seguindo e fazendo a vontade do Pai, segundo Nolo ensinou o Mestre Superior. E para encerrar, gente, eu gostaria de lembrar um fato interessante com Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele escreveu um livro chamado Cartas e Crônicas. Aliás, é um livro, não, ele escreveu vários. Eu estou tomando aqui esse livro, Cartas e Crônicas. E no capítulo 4, ele deu um título para o livro, para o capítulo, no caso, o texto que ele estava escrevendo, para a crônica, que ele chamou de Treino para a Morte. Aí eu falei, mas gente, por que treino para a morte? O que o Humberto de Campos quer dizer com isso? Aí fomos lá ler, e ele estava dizendo que um amigo da Terra, que estava encarnado, fez para ele um pedido, que como preparar para morrer. E é uma coisa bastante interessante. E ele falou assim, que não poderia dizer tudo, mas algumas coisas ele poderia dizer, e que deveriam ser observadas enquanto se está a caminho. Porque depois que chega do lado de lá, não há o que fazer. E dentre vários itens que também convidamos as amigas a fazer a leitura, Cartas e Crônicas, capítulo 4, Treino para a Morte. Dentre uns dos itens que ele recomenda como treinamento para nós voltarmos para o mundo espiritual, ele diz assim, trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. Mas e a lei de descanso, a lei de repouso? No limite das suas forças. É isso que chama-se lei de repouso. Você trabalha nos limites das suas forças. Quando as suas forças não forem mais ativas, é hora de repouso. Isso cada um sabe do seu tamanho. Mas ele diz, trabalhe sempre. Ah, me aposentei. Hora maravilhosa para trabalhar, muito mais do que você trabalhava antes, para o bem comum. Trabalhe sem cessar. O serviço, disse ele, lembra que Emmanuel diz, prazer de servir. E servir gera serviço. O serviço é o melhor dissolvente. O que é dissolvente? O que dissolve? O famoso processo terapêutico de diluição das nossas sujidades. Que nós acabamos de falar, que se dilui essa sujidade pelo corpo físico, que é o mata-borrão, que é as purgas. Mas não precisaríamos de passar por essa dolorosa experiência se nós fizéssemos a dissolução das nossas máculas pelo trabalho sempre, pelo trabalho sem cessar, pelo prazer de servir. Porque quando fazemos isso, nós dissolvemos todas as nossas mágoas decorrentes dos nossos complexos de culpas adquiridos nas pretéritas reencarnações ou nessa mesma. E diz ele, ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Eu ouço muito, gente, eu me assusto um pouquinho com isso. Aí eu quero saber dos meus direitos. Eu raramente ouço alguém falando assim, eu quero saber dos meus deveres. Quais são os meus deveres? Parece brincadeira, mas esse é um modo de pensar de muita gente. Elas pensam primeiro em si e depois, se sobrar tempo. Aí, cadê? O que eu tenho que fazer mesmo? Qual que é o meu dever? Bom, eu já sei que eu vou ganhar isso. Ele está dizendo o contrário aqui. Ajude-se. Olha a palavra, ajude-se. Você vai se cuidar, vai se melhorar. Você não está ajudando ninguém, está ajudando você mesmo. Através do leal. Leal, ou seja, você não dá margem nenhuma para duvidar, para ter qualquer falta de concordância com aquilo que tem que fazer. Cumprimento de seus deveres. Ah, Max, mas quais são os meus deveres? O primeiro deles, amar a teu próximo como a ti mesmo. Quais são os sequentes? Os que dele decorrerem. Para amar meu próximo, eu preciso ajudar nisso, ajudar naquilo. Ou seja, tudo isso decorrerá dessa máxima de amar ao próximo como a si mesmo. E cada um sabe onde está postado na vida e cada um sabe o que precisa fazer. Então, cumprir os deveres, dissolver as nossas mágoas com o trabalho sempre, com o trabalho sem cessar, nos ensinou o querido Humberto de Campos.
E por fim, Jesus mesmo, com todas as suas palavras, anotado por João no capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está nos dizendo o seguinte: se o Pai trabalha, o Filho maior trabalha, os seus irmãos menores também precisam fazer. Mas ele diz, em seguida, lá anotado por Mateus, no capítulo 9, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é uma realidade que nós precisamos mudar com as nossas próprias atitudes pessoais. E ele vai dizer, e é novo João anotando no capítulo 6, trabalhar não pela comida que perece. Aquele trabalho amoedado, remunerado, que Emmanuel falou. Trabalhar não por isso, mas pela comida que permanece para a vida eterna, chamado pão nosso de cada dia que sustenta o espírito, e não pão nosso de cada dia que sustenta o corpo. Não, esse vem como consequência da vida. Toda criatura tem direito ao alimento e o Pai proporcionará quando ele se aliar com o Pai. Mas Jesus está alimentando aqui um outro setor da vida. Ele está alimentando a alma. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, que são aquelas aquisições dos espíritos, são aquelas depurações e aquele bem genuíno que nós iremos fazer. 3 etapas: aquisições natural, depuração daquilo que comprometemos e limpeza completa, trabalhar pelo prazer de servir genuíno. Quando ele faz isso, ele está trabalhando para a vida eterna. E diz ele, a qual o Filho do Homem vos dará. Ele falando dele mesmo. Jesus Cristo diz que nos dará a vida eterna se nós seguirmos os passos dele. Lembra dele? Quando nos convidou, se queres vir após mim. Ele não te obriga a ir. Mas ele diz, se queres vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, para de pensar só em você. Começa a pensar no outro. Começa a pensar nas coisas que são de cima, que são de Deus, e não nas coisas que são da terra, que passam. Todo esse que faz esse esforço de trabalhar para o bem do outro, que sai de si para o bem do outro, esse é o que estará na ótica de Jesus na vida eterna. E ele veio fazer exatamente isso por nós. Por isso que ele é guia e modelo. Por isso que ele é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido. Ele serve de referência máxima para qualquer dúvida que tenhamos sobre o que é trabalhar. Pois, diz ele, neste, ou seja, no trabalho, o Pai imprimiu seu selo. No trabalho de Jesus, o Pai imprimiu seu selo. Ele é o máximo de que nós poderíamos alcançar. Pensa nisso, porque ele irá dizer em outro momento para nós refletirmos aqui por fim. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ora, se Jesus está dizendo que não veio para ser servido, mas para servir, eu me perguntei, quem sou eu? Quem sou eu? Um endividado, um rico em quedas, para poder exigir que me sirvam. Pessoal, esperamos que tenhamos nos refletido bastante e que isso tenha suscitado em nós movimentos de transformação íntima. Muito obrigado, muita paz e até breve para as nossas novas cogitações de estudos. Maxilânio, quantas reflexões para o nosso dia, né, para os nossos dias vindouros. Muito obrigado, irmão, por toda essa oferta de bênçãos que você nos proporcionou. Nós, nessa busca, né, da paz de espírito, a gente sabe que é o trabalho que propicia isso, o trabalho no bem, o trabalho na seara do Cristo. Muito obrigado pelas reflexões. E o nosso chat também participou bastante, enquanto você falava, discorria, várias mensagens, José Costa, Neire Moraes, Sueli Pego, Francisco Eduardo, Edna Carati, Gislane, Marisa Gonçalves, Lucimara, todos dando bom dia, interagindo. Mas tem algumas mensagens que eu gostaria de destacar. Você tem um fã-clube, né? Lá de Vitória da Conquista, a Patrícia Sara disse assim, irmão Max, bom dia, direcionado direto a você, que legal. A Janice Luiza disse assim, Super Max, maravilhosas e profundas reflexões. É o fã-clube.
é muito gratificante. Fã-clube de Jesus, André. Nós somos apenas o portador da mensagem que ele nos concedeu, sem honra, para que vocês não possamos fazer isso. E felizes estamos de podermos estar nessa atividade. Graças a Deus. Aí o Francisco Leônidas, ele, utilizando a analogia da aura do Chico Xavier, né, que você mencionou, ele falou assim, ó, ampla e profunda aura nesta maravilhosa manhã, gratidão. Então ele é muito grato, né? Isso é muito bom. Obrigado, Francisco. E eu finalizo, Max, com a mensagem da Margarete, né, que agradeceu a todos, e do seu Pedro, presidente da federação, que estava acompanhando a exposição e mandou um abraço e um bom dia, tá? Peço agora, se você puder fazer a nossa prece de encerramento e as palavras de despedida, e nós somos muito gratos por você ter oportunizado esse momento para todos nós. Gratidão recíproca, André, por poder estar aqui compartilhando os estudos tão preciosos, né, tão edificantes, tão transformadores para as nossas vidas conjuntamente. Estamos aprendendo todos juntos. Quem prepara aqui, como eu fiz, aprende, tanto quanto quem recebe também. Feliz daquele que pode beber dessa água do Evangelho. Então vamos celebrar essa alegria em nossos corações, nos colocando genuflexos em espírito diante do Senhor da vida, para dizer, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor nos dá e tudo que o Senhor nos dará. Gratidão, Senhor, por considerar nossas fragilidades e nos azeitar sempre voltando para Ti quando desviamos. Muito obrigado, Pai, por sermos Teus filhos. Mestre Senhor Jesus, gratidão por estar aqui conosco, Mestre, com seu Evangelho que ilumina e traz a segurança dos nossos atos. Fica conosco, Senhor, e nos sustenta na caminhada junto contigo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Naira. Obrigado, Max. Obrigado a todos.